Vamos ao livro Apps de Português do terceiro ano. Hoje vamos ver da página 160. Vamos entrar à unidade 8, né? E vamos iniciar o relato pessoal, ok? E aqui nós temos alguns objetivos, né, para a gente ver. Por exemplo, esse é um outro tipo de texto, né? Então, este gênero se chama relato pessoal. Ou seja, é eu contar algo que eu vivenciei, certo? Produzir texto, né? Relatando experiências, mas esse texto precisa ter coerência, ou seja, princípio, meio e fim, né? Se eu estou relatando um acontecimento, eu preciso estar falando desse acontecimento, né? Do começo ao fim, né? Sem misturar assuntos, né? Utilizar a primeira pessoa no relato oral e no escrito, ou seja, seja através da fala ou através da escrita. O relato pessoal é sobre uma experiência que eu vivi. Então, eu preciso estar falando na primeira pessoa, ou seja, utilizando sempre eu. Então, nós temos aqui algumas crianças, né, utilizando máscaras, né? Então, nós temos uma menininha tirando selfie, ou tirando foto do outro menininho aqui, né? Aqui continua. Então, ó, né, nós tínhamos aqui, né, as crianças, e aqui o menininho, a menininha, com uma máscara de leão na frente e de um cachorrinho virado para trás, né? E aqui tem umas perguntinhas. O que você acha que as crianças da cena querem expressar usando essas máscaras? O que será que elas querem expressar? Será que elas querem expressar alguma coisa? Aqui atrás o menininho tem uma borboleta, aqui tem um hipopótamo na frente, né? Aqui a menininha tem uma joaninha, né? Atrás ela tem um jacaré, né? Aqui um cachorrinho, aqui um leão. Você já percebeu que não agimos da mesma forma o tempo todo? Em sua opinião, podemos estar calmos como um cãozinho e logo depois bravos como um leão? Por quê? Né? Então, o que você acha? Podemos contar histórias imaginadas, mas podemos também contar fatos reais que acontecem conosco. Nesses momentos, podemos falar sobre o que vimos, sentimos, pensamos. Isso é fazer relatos. O que será que um menino de 10 anos pode querer relatar? Leia. Leitura, relato pessoal. Monstro dentro da gente. Então, vamos ler? Então, este é um gênero do relato pessoal, né? O relato pessoal, ele é um gênero que narra fatos, experiências pessoais vividas, né? É diferente dos textos, assim, literários, né? Por ser narrativa de fatos reais, fatos que aconteceram, né, com a gente. Não são fatos imaginados. Aqui eu não vou contar uma história inventada. Aqui eu vou contar uma história real, algo que realmente aconteceu e que aconteceu comigo, certo? Quando você escrever um relato pessoal, você tem que escrever algo que aconteceu com você. Então, você tem que estar presente no texto. Então, você vai ter que sempre usar na primeira pessoa, né? Eu, né? Você vai ter que usar o eu, ou então você vai ter que usar o nós. Por que o nós, Pro? Porque o nós, você está incluído, né?
Nós estávamos, né, na beira do rio, né, quando você vai dizer que foi em algum lugar com os amigos, né? Então, você precisa estar inserido sempre dentro daquilo que aconteceu. E esse texto, aquilo que você vivencia, sempre tem um começo, um meio e um fim, né? Nada começa e fica sem um final, né? Então, você precisa contar a história e dar um desfecho nela, dar um final, né? Para sua história. Então, vamos lá? Monstros dentro da gente. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como a raiva, egoísmo, ciúmes, inveja e etc. Os monstros ficam guardados e, em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas. Pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim, quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Meu irmão veio conversar comigo e, aos poucos, a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpa para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. João Vitor Marola, Monstros Dentro da Gente. Folha de São Paulo, 21 de março de 2015, folhinha, página 8. Então, esse texto foi tirado, né, do jornal, né, Folha de São Paulo, estava na parte da folhinha, página 8, do jornal de 21 de março de 2015. Quem escreveu foi o João Vitor Marola, certo? João Vitor Marola foi colunista da Folhinha por um mês, no ano de 2015, quando tinha 10 anos. Na época, sua matéria preferida na escola era ciências. Então, gente, vamos lá. Interpretação do texto. O menino, autor do texto, fala em monstros dentro da gente. Que monstros são esses? Que monstros são esses que ele mencionou aqui? Né? Ele citou alguns, né? Será que são aqueles monstros imaginários que a gente cria? Olhos arregalados, cabelo vermelho, espetado, tem 5 orelhas, tem 6 pernas. Será que é isso que ele quer dizer? Ou são aqueles sentimentos que não são bons e nos fazem agir de um modo errado, né? Faz a gente descontar aquilo que a gente não está sentindo de bom em outras pessoas, né? Então, qual seria aqui esses monstros que o menino citou, né?
Vocês vão escrever aqui, certo? Então, ele citou sentimentos, né? Quais foram os sentimentos que ele citou? Tá no texto. Escolha um dos monstros citados e desenhe como você imagina, né? Ele citou lá sentimentos ruins, como a raiva, egoísmo, ciúme, inveja, não é? Então, como você desenharia um desses sentimentos? Como seria, por exemplo, a raiva? Como você iria transformar a raiva num desenho? Ou como você transformaria o egoísmo num desenho? Como seria o ciúme se eu pudesse desenhá-lo? E a inveja? Né? Então, você vai escolher um dos sentimentos e desenhar aqui, tá bem? Para mim, eu quis representar a raiva. E você? Qual vai representar? Vai fazer do seu jeito. Como o menino chegou à conclusão de que havia monstros dentro dele? Lá no texto, né, no relato pessoal, ele falou. Ele estava onde? Pensa bem. Ele estava fazendo o quê? Assistindo alguma coisa, né? A um programa. E aí, aquele programa, né, levou ele a refletir sobre esses sentimentos, né? E que esses sentimentos transformam as pessoas, né? Que as pessoas não se comportam sempre da mesma maneira, né? Que as pessoas às vezes mudam um pouquinho. Então, você vai responder aqui, certo?